A graça e a paz, em nome de Jesus Cristo, seja com todos vocês que estão me vendo e me ouvindo através desse canal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de mais uma vez, como venho fazendo através desse canal, gostaria de mais uma vez compartilhar a santa e poderosa Palavra de Deus com você. Então convido você a abrir junto comigo a sua Bíblia. Sim, a sua Bíblia. Abra comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos ler de novo? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que Deus abençoe a sua poderosa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento, nessa oportunidade, que mais uma vez nós temos de juntos meditar um pouco acerca da palavra de Deus, eu gostaria de meditar com os irmãos nesse momento a respeito desse texto que acabamos de ler, onde temos uma importante orientação que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, o Espírito de Deus, sim, o Espírito de Deus, você conhece, você já ouviu falar, e você sabia que existe o Espírito de Deus? Sabia? Sim. Se você não sabia, saiba que existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele pode se entristecer, ele pode ser entristecido, ele pode ser magoado, ele pode ser ferido por causa da nossa conduta. Se nós agirmos de maneira que desagrade o Espírito Santo de Deus, isto é, fazer coisas que o Espírito Santo de Deus se entristece. E esse mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é aquele mesmo Espírito lá de Gênesis capítulo 6. Então abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 3, já apresentava o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que ele estava sendo confrontado pelo espírito do homem, o espírito do homem carnal. E há uma luta, meus irmãos, uma luta contra a carne, que é a luta dos prazeres, das paixões, é a parte da carne, contra o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que nos dá paz, que nos dá consolo, que nos dá alegria. Sim, o Espírito Santo de Deus. Por isso que vem essa orientação, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, quando Jesus esteve pregando o Evangelho aos judeus, e pregando aos judeus ele disse: olha, vocês não podem blasfemar contra o Espírito Santo. Vocês já blasfemaram contra Deus, que é o Pai. Vocês estão blasfemando contra mim, que sou o Filho.
Agora, se vocês blasfemarem com o Espírito Santo de Deus, vocês jamais terão perdão. Então Jesus já veio anunciando, já veio ensinando que o Espírito Santo de Deus, ele deve ser conservado, se deve ser respeitado, até porque o Espírito Santo é aquele que sela o crente para o dia da redenção, como nós lemos aqui, no versículo 30 de Efésios capítulo 4. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o Espírito de Deus, ele pode ser entristecido, irmãos. Quantos não estão entristecendo o Espírito Santo de Deus? Quantos estão rejeitando o Espírito Santo de Deus? Quantos estão impedindo que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quantos estão impedindo que esse Espírito de Deus trabalhe nas suas vidas? Transformando, trazendo a salvação, trazendo a redenção, trazendo o selo, porque todo aquele que recebe Jesus como seu único e o seu suficiente Salvador, ele é selado com o Espírito Santo. E, infelizmente, muitas pessoas têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não entristecê-lo com as nossas condutas. Nós temos que ter muito cuidado para não magoar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até porque, irmãos, o Espírito Santo, ele ora por nós, nos auxiliando. Você pode ler a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, que vai ter uma explicação profunda a respeito do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus que veio desde lá, era aquele Espírito de Gênesis, lembra? Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Na minha versão diz assim, Gênesis 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É esse Espírito de Deus, o Espírito Santo. É esse, irmãos, que nós não podemos ser ignorantes. É Ele que é a terceira pessoa, a terceira manifestação de Deus. É o Espírito Santo. Porque Deus é um só, mas de três formas Ele se manifestou e se manifesta nesse mundo. Deus se manifesta através da sua persona, o Deus Pai, se manifestou na sua persona, o Deus Filho, quando Jesus foi enviado a esse mundo. E agora, quando Jesus voltou ao céu, Ele nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola. Ele que consola as nossas dores. É o Consolador, é o Espírito Santo de Deus que não pode ser entristecido. E como o Espírito Santo de Deus tem estado, meus irmãos, tem estado triste, tem estado entristecido. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que o seu Espírito Santo habite dentro do homem. Deus quer que o seu Espírito Santo, o Espírito dele, habite dentro do homem. Mas não para que o homem o entristeça, mas para que o homem viva a plenitude da alegria, do gozo, a plenitude do Espírito Santo que traz a paz. Lá no capítulo 5 da Epístola também de Paulo aos Efésios, diz assim, capítulo 5 da mesma Epístola aos Efésios diz assim, capítulo 5, versículo 17 diz assim, por esta razão não vos tornei insensatos,
mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha só, queridos, dentro disso, dentro dessa orientação, nós temos uma outra orientação. Se antes nós não tínhamos que entristecer o Espírito Santo, já no capítulo 5, ainda falando do Espírito Santo de Deus, temos essa orientação também do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, no qual há confusão. Porque o vinho, em alguns momentos, pode trazer até uma alegria. Pode trazer até, para algumas pessoas, um prazer. Algumas pessoas, quando bebem vinho, elas se sentem mais à vontade. Elas se sentem corajosas para fazer coisas que, sem estar bebendo vinho, jamais fariam. Mas o apóstolo diz assim, a palavra de Deus nos diz assim, é a orientação de Deus. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele preenche a vida do homem, quando ele preenche a vida da mulher, quando ele preenche a vida daquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele faz maravilhas. Talvez você seja uma pessoa que necessita e quer receber o Espírito Santo de Deus. Talvez você seja uma pessoa, aí, me vendo e me ouvindo através desse canal, que talvez já tenha recebido o Espírito Santo de Deus, mas, infelizmente, tem feito coisas que têm entristecido ele, o Espírito Santo. Esse é o momento. Essa hora, meu irmão. Essa é a hora, minha irmã. Você que está me vendo e me ouvindo através desse canal. Talvez nós não nos conheçamos. Ou até mesmo nos conheçamos. Mas, querido, eu queria que nesse momento você recebesse essa palavra no seu coração. E que você, a partir de agora, se enchesse do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus habitar em você e fazer as maravilhas que Ele tem feito no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Até porque você foi selado para a redenção. E sabe o que é a redenção? É no dia quando o Senhor Jesus vir nos buscar. Nesse dia, no dia da redenção, em que nós estaremos com o Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade, vai ser através desse Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas o espírito do homem talvez tenha combatido com o teu espírito, espírito carnal, tem combatido. Mas essa noite você pode se decidir em se encher do Espírito Santo de Deus. Então eu te faço um convite, meu querido, nesse momento. Você quer se encher do Espírito Santo de Deus? Você quer estar selado para o dia da redenção? O dia quando Jesus voltar e esse mundo for destruído, esse mundo será julgado por Deus. E você precisa receber a salvação que vem através de Jesus Cristo, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é o doador, que Jesus nos deu, nos doou para nós. É o Consolador. Você deseja recebê-lo? Aí na sua vida, no seu coração? Eu queria nesse momento orar por você. Sim, orar por você que deseja. E até para você que talvez tenha balançado a cabeça dizendo assim: não, eu não desejo receber o Espírito Santo.
Eu queria orar por você para que Deus tivesse misericórdia da tua vida. Para que Deus tivesse misericórdia da tua vida. E para que Deus entre no seu coração e mude essa sua forma de ver o Espírito Santo de Deus. Então eu oro nesse momento, e eu oro assim, pedindo ao Senhor para que Ele derrame sobre você a misericórdia de Deus. Poderoso Deus e eterno Pai,